Olá a todos, meu nome é Washington, sou professor de História da África da UERJ. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, que a gente está fazendo esse projeto Pílulas de História da África. Bem, o debate de hoje é sobre a ideia de rei e rainha em África, né? A gente já viu isso algumas vezes. E aí eu vou pegar um caso específico, que é um caso que talvez alguns de vocês conheçam, que é Ndinga Mbandi, ou Nzinga Mbandi, que é conhecida aqui no Brasil como uma rainha africana. Inclusive há livros sobre isso, né, como aquele organizado pelo Linda Hemingway e John Thornton, né, não sei se vocês estão para ver aí, Nzinga, Rainha de Angola. Né? Então, a primeira coisa que eu queria pensar aqui com vocês é o seguinte: por que a gente precisa de um parâmetro europeu para conferir aos africanos algum valor histórico? Ou seja, por que a gente precisa usar esse valor de rei, rainha e dizer, olha, os africanos não eram tão horríveis assim, lá também tinham reis e rainhas? Por que a gente precisa usar o conceito de democracia europeia e dizer, olha, há estados em África que também são democráticos, né, antes dos europeus chegarem? Então, assim, a gente já incorre num primeiro erro de usar um parâmetro, um modelo, uma forma europeia para organizar politicamente e culturalmente, mas enfim, politicamente aqui nesse caso, os outros povos. Eu acho que aí a gente já tem um primeiro equívoco. Um segundo equívoco é de que assim, a gente já tem uma tradição de história, de pesquisa sobre a história da África, a gente já sabe como é que esses povos denominavam as suas lideranças, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que no Congo havia o Mani Congo, né, como um símbolo do soberano. Ali nessa região dos Quimbundo, você já tinha o Angola, né, também um povo ali do que hoje é Namíbia e sul de Angola, os Ovacunhama chamavam suas lideranças de Oamba. Então, assim, se eu já sei como é que esses povos já denominam as suas lideranças, por que eu tenho que usar um parâmetro europeu para enquadrar esses povos, né, africanos? Né? É claro que houve situações muito pontuais, como o Reino do Congo, em que o Mani Congo entendeu que a monarquia europeia era uma organização política interessante para ele, e ele se tornou, e ele construía um estado monárquico no Congo, e pegou também a ideia de rei, né? Mas isso é um caso muito singular, né? Ou seja, muito singular de um soberano africano que absorve uma estrutura de base europeia. Né? Então, a primeira coisa que eu também chamo a atenção assim, de como a gente ainda continua eurocêntrico quando vai pegar um conceito que é europeu e vai aplicar esse conceito ao africano. Porque assim, se a rainha Njinga é uma rainha, se a Njinga é uma rainha, então ela deveria ter um reino, ela nunca teve um reino. Então, essa ideia dela ser rainha acaba com a questão muito formal de que ela, né, não tinha um reinado aí para ela. Né? Então, particularmente nesse caso, né, o que as fontes dizem, o que elas dizem. Então, eu vou pegar um pequeno trecho que está no livro da Marina de Mello e Souza, né, em que conta um pouquinho sobre isso, que é um trecho que eu sempre leio para os meus alunos. Né? Trata-se de alguém se referindo a Njinga, então ela tinha, né, batizado e se tornado Ana de Souza, né, e ele diz assim: deixou nomeada no reino Dona Ana de Souza, sua irmã, que está batizada, mas ela se não nomeia rainha, senão senhora da Angola. Bem, ela não se nomeia como rainha, ela se nomeia como senhora da Angola. Ou seja, a ideia de senhoras é uma ideia que remete à África Antiga, é uma ideia que remete àquela região do que hoje é Núbia, as senhoras da Núbia, que a gente vai conhecer aqui no Brasil também, algumas delas que são as Candaças, e que é uma ideia muito antiga no continente africano.
né? E agora um outro detalhe, quando ela fala Senhora da Angola, ela está falando na verdade de uma região do que hoje é norte de Angola, do que hoje é ali o Congo, né? E não essa Angola que existe hoje, porque assim, a gente não pode cometer esse anacronismo, essa incorreção geográfica e história de achar que ela está se referindo à Angola, ou seja, até o meados do século XX, até próximo de meados do século XX, ali no início do século XX, para ser mais exata, não me recordo agora se é 1915, mas enfim, no início do século XX, para não cometer alguma incorreção histórica, a divisa do sul, do que é Angola, não estava definida. Ou seja, os europeus vão entrar em acordo com os alemães para tentar fazer essa divisa, e a Primeira Guerra Mundial vem e daqui a pouco os ingleses entram em cena, ou seja, é uma divisa que não está ainda certa, né, pelo menos ali até 1900, o iniciozinho do século XX. Então, assim, essa Angola que ela está se referindo é essa região que ela tem influência aí no norte, né? Além, a gente pode também questionar se essa tradução que ela diz de senhoras, que os missionários fizeram, está correta, se na verdade ela não queria dizer outra coisa, porque aí é uma questão de tradução que a gente precisa também entender como se esses missionários não estão usando um parâmetro que talvez não fosse adequado para o continente africano, né? Algumas pesquisadoras, e eu gostei muito do termo que a Marina usa nesse livro, que inclusive eu me refiro, chama ela de chefe. E eu gosto muito dessa ideia de chefe, por quê? Porque esses povos que estão situados no território que hoje é Angola, eles têm uma preocupação não no controle de território, mas sim no controle de pessoas, né? Então, essa ideia do chefe, de alguém que tem um comando sobre um determinado grupo social, me parece mais apropriado do que a ideia de rainha, por exemplo. Né? Então, e ao mesmo tempo, mas essa ideia de chefe também se aproxima também da ideia de senhora, né, de alguma forma. Então eu acho que senhora, o chefe, seja mais adequado para definir a rainha Ginga do que propriamente uma rainha, né? E aí vocês podem me perguntar, professor, mas poxa, como é que eu vou trabalhar com as crianças a questão de pertencimento africano? É importante que a gente tenha uma rainha. Quer dizer, você vai estar ensinando para a criança que o parâmetro europeu é o que vale para definir os povos africanos, para enquadrar os povos africanos. Então, sim, você está ensinando para a criança isso. Olha, se não for uma rainha, assim, um rei, não tem importância, porque esse parâmetro europeu, para mim, é importante. Né? Então, eu acho que a criança, que já é desconstruída, a gente que vai construindo coisas na cabeça dela, tem uma capacidade de entender o conceito de senhora, o conceito de chefe, né? E que, na verdade, não é menor do que rainha. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. As rainhas têm pouco controle efetivo sobre o seu povo. Né? Claro, cada caso é caso, o mundo é diverso, há vários regimes monárquicos, mas a soberana, a senhora ou a chefe é alguém com muito mais poder. Né? Então, tudo isso vai levando também a você desconstruir nas crianças, nos adolescentes, esses arquétipos europeus de regimes políticos que a gente tenta aplicar ao continente africano como se fosse possível aplicar. Né? Então, essa é um pouco de algumas reflexões. Então, então, sugiro novamente o livro da Marina. Não é um livro sobre a Rainha Ginga, é um livro sobre esse contexto, mas eu acho que é muito bacana a forma como ela lida e do que eu li, é uma boa introdução ao tema, ok? Então, obrigado por vocês estarem aqui, se inscrevam no canal, a gente se vê.